frustrados, mas reconvocados. Leitura bíblica. Livro do apóstolo João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Em João 21, versículos 1 a 14, a palavra diz: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se sobre o mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tanto peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. E o livro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, a palavra diz: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando, orando em família, um encontro com Deus através deste devocional. Um momento de fortalecimento no seu lar, com a sua família e, sobretudo, a saúde física e espiritual. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto
A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Estamos no 7º módulo falando sobre reconvocados e amparados na missão. O versículo em destaque encontra-se em João 21, versículo 6. A palavra diz: então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Graças a Deus, frustrados, mas reconvocados. Esta semana eu convido você a mergulhar no último capítulo do Evangelho de João. Esse capítulo é um apêndice do livro, o que o torna muito interessante, pois nos relata um dos diálogos mais intrigantes entre Jesus e o apóstolo Pedro. Convido você a olhar para o contexto desse relato, fatos que muitas vezes podem passar despercebidos, mas que nos ajudam a entender o célebre interrogatório de Jesus. Você já havia percebido que houve 2 pescas miraculosas, que são diferentes, mas que, ao mesmo tempo, elas muitos pontos em comum? A pesca relatada no capítulo desta semana nos lembra a pesca relatada no Evangelho de Lucas. Os discípulos passaram a noite inteira pescando e não pegaram peixe algum. Jesus lhes deu algumas orientações e, ao obedecê-las, a pesca rendeu muitos frutos. Nos 2 casos, a presença e a orientação de Jesus e a obediência dos discípulos transformaram as pescas frustradas em pescas maravilhosas. Aqueles discípulos eram pessoas simples, como você e eu, vivendo suas vidas, trabalhando duro e lutando para dar o sustento às suas famílias e vencer os desafios que a vida nos traz. Eles tiveram suas perspectivas transformadas, o olhar fixo no problema convertido em solução a partir do encontro e da presença de Jesus. Querido, meu irmão e minha irmã, não importa se estamos começando nossa caminhada de fé ou se já estamos caminhando com Jesus há um longo tempo, sempre haverá uma noite difícil para atravessar. A grande questão é como lidamos com a tristeza, a frustração, nossos limites e, principalmente, como nós lidamos com a presença de Deus nas nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, em nossa lógica de pensamento, o milagre é resultado no nosso clamor a Cristo, buscando solução para uma necessidade presente em nossa vida. Somos motivados a buscar Deus de forma intensa e reverente. Em alguns momentos até o vemos agindo com compaixão e nos encontrando em nosso desespero, mas ainda assim é uma resposta aos nossos anseios. João nos mostra Jesus realizando um milagre para satisfazer o seu próprio anseio. Ainda que aqueles pescadores tivessem a necessidade de provisão para os seus lares e não tinham pescado nada, Jesus permite a eles uma nova pesca maravilhosa, para fazer seus discípulos recordarem de que ele os havia chamado e capacitado para uma missão, anunciar o reino de Deus e as boas novas ao mundo. Deus conhece nossos problemas, deseja como pai ouvir filhos que reconheçam nele um pai cuidadoso e pronto a responder suas petições, mas também tem lançado sobre nós a expectativa de encontrar filhos obedientes, dispostos a estabelecer o seu reino em seu tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nossa caminhada será acompanhada de sinais e prodígios, não a fim de nos mimar, mas de nos lembrar de que vivemos para Ele e por Ele. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Obrigado por te fazeres presente em nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, aqui na sua obra, Pai. Converte nossos olhares, as nossas perspectivas para que possamos te ver. Assim também pedimos que apure a nossa audição,
o nosso coração, o nosso falar. Pai, apresentamos aqueles que estão passando pelos momentos difíceis para que sejam reconvocados, para que sejam restaurados, curados. Sobretudo aqueles que estão lutando contra as enfermidades da vida, por aqueles que perderam a sua chance de viver, ainda que tenham falado com vozes humanas, mas o Senhor é o Deus do tempo e da vida. Pai, abençoa aqueles que têm lhe buscado todas as noites, nas madrugadas, durante o dia. Liberte os cativos, liberte aquele que já cumpriu a sua pena, Pai. Liberte aquela família que está em pé de guerra. Faça o amor resplandecer. Na sua vontade e na sua soberania, nós o louvamos e glorificamos para todos sempre, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro. Espero você e a sua família, em nome de Jesus.